Glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu quero ministrar com o tema Estou morrendo, o que eu faço? Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O tema de hoje é: estou morrendo, o que eu faço? Vamos orar. Senhor, pedimos direção do Teu Espírito. Eu peço que o Senhor venha falar com este povo que está aqui e usar a minha vida, Senhor, pela Tua misericórdia. Eu não sei o que dizer aqui, mas o Senhor sabe. Eu, Deus, com as minhas palavras serão apenas palavras vãs, se elas não forem alimentadas com o Teu Espírito. Eu peço que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor ministre, Senhor, no mais profundo. O Senhor conhece o íntimo, a mente, o coração de cada pessoa que está aqui nesta noite. Marca a nossa vida com o Teu Espírito, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém? Pode se sentar. Irmãos, Deus me deu esse tema, estou morrendo e o que eu faço, até porque Deus está me cobrando de eu ser um pouco mais polêmico em algumas coisas. Não se assuste. Mas é claro que não só morrendo no sentido literário da morte morrida, de uma morte humana, de uma morte carnal. Mas há vários tipos de morte que eu vou ministrar hoje para você, e principalmente aquilo que está sendo falado aqui, que está sendo ministrado pelo Senhor Jesus, a igreja de Sardes. No primeiro versículo, Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras. Fala para o teu irmão assim: conheço as tuas obras, por isso não converse, para o bispo não ficar bravo, porque já é a terceira vez que eu falo para não conversar, e o próximo eu vou falar o seu nome aqui de cima. O Senhor quer falar com você, sabe por quê? Porque Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. É um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Você tem nome de que você vive, mas você está morto. Você aparenta estar muito bem, mas você não está. As pessoas ao seu redor até imaginam que você está bem, por verem a sua roupa, por ouvirem a sua palavra, por estarem com a sua amizade, mas o seu travesseiro sabe quem você é. O seu quarto sabe quem você é. A sua intimidade, você mesmo sabe quem você é. E aqui no culto, irmãos, nós já preparamos um ambiente para a glória de Deus se manifestar. Nesse momento há louvores, há cânticos, há um clima, há irmãos, há um microfone, há uma ministração da palavra, há uma oração, para preparar o ambiente para que você receba a Deus. E ser crente aqui é fácil. Ser crente aqui na igreja é muito fácil, estar vivo aqui é muito fácil. Mas eu posso estar aqui na igreja e mesmo dentro da igreja estar morto. Posso dizer assim: não estou desviado da igreja, mas na verdade estou desviado da igreja, mesmo dentro da igreja.
Eu posso estar participando da igreja e mesmo assim não estar participando da igreja. Eu posso estar reunido com a igreja, mas posso não estar unido com a igreja. Eu posso estar em pé, mas Deus sabe que eu estou caído. E há coisas ocultas que nem eu vou saber. Ou Deus me dá revelação, ou eu como uma bola de cristal, ou um passarinho me conta. Mas tem coisas tão ocultas dentro de você, que talvez nem o seu cônjuge sabe, e que nem um amigo mais íntimo você já chegou a revelar, mas você sabe do teu coração. E Jesus, que esquadrinha o coração e sabe de todas as coisas, Ele diz assim: conheço as tuas obras. Podemos até ser uma igreja com muitas obras, podemos até ser uma igreja realizadora, mas as tuas obras não condizem com quem você é. Porque você tem um nome de que vives. Está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 1? Está na tela? Você tem nome de que vives, é versículo 1 ou versículo 2? Não, é versículo 1 mesmo, né? Na minha Bíblia está versículo 1. Mas ali não está. Está faltando aqui nessa Bíblia, viu? Está faltando, né? Está revelado aí, a Bíblia dá, né? Então, tá, mas na sua Bíblia aí no papel, tá aí, não está aí? Essas coisas diz aquele que tem o 7 Espírito de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Você tem o nome de que você está bem, mas Deus que conhece as tuas obras sabe que você não está. Presta atenção, porque isso é muito sério, o que eu vou te ministrar, irmãos. Eu oro todos os dias na minha vida que eu vou pregar aqui neste altar, para que Deus me use, e que não seja apenas um motivador de Deus, que não seja um palestrante de uma teologia que muitas vezes é vã, que não seja um filósofo. Hoje eu vou contar algumas histórias para você, mas que não seja filósofo, mas que a palavra que eu ministre seja em você rema, e que você saia daqui com direção. Eu oro todos os dias da minha vida para que quando eu saia da ministração, o povo que saia ministrado diga assim: eu aprendi o que eu devo fazer amanhã. E esse é meu desejo hoje, irmãos, que esta palavra te dê direção. No texto que nós lemos aqui, Jesus mostra uma igreja viva em obras, porém morta por dentro, onde só Ele conhecia. Só que nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, porque o versículo 2 ele diz assim, ó: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Eu vou dar para vocês aqui alguns passos, me permita ler bastante. Eu geralmente não leio, né? Eu falo mais ministrando para vocês do que ler, mas eu digitei tantas coisas maravilhosas aqui que eu quero ler algumas coisas para vocês nessa noite. Quando eu estou morrendo, e talvez você está aqui e você está pensando assim: poxa, bispo, a verdade é essa. Você está falando aí, e a verdade é essa, que eu venho na igreja, mas eu estou com pouca vontade de vir para a igreja. Eu faço as coisas da igreja, mas eu já perdi o primeiro amor que eu tinha quando eu me converti. E isso você tem que ser sincero. Talvez você está aqui e você pense assim: poxa, tantos anos de igreja. E nós temos que ter aquele espírito de Caleb, né? Porque Caleb disse assim: 45 anos há, desde que Moisés me enviou de Cades Barneia, com uma promessa. E eu estou forte hoje, como no dia em que eu fui enviado. 45 anos, o senhorzinho já com 85 anos de idade. 45 anos ele guarda a palavra e ele vive o primeiro amor de uma conquista intensa. Com Josué, seu amigo, seu irmão, vivendo uma conquista intensa. Eu quero viver assim, irmãos. Eu estou há 13 anos como ministro da palavra de Deus, e eu quero de repente estar 45 anos como Caleb, com a mesma paixão pelo Evangelho e por Jesus que eu tenho hoje. E se quando um dia eu me ver fraco, ou me ver esfriando, ou me ver morrendo, então o que eu faço? Vou te dar alguns passos do que você fazer. Estou morrendo, bispo, o que eu faço? Primeiro, admita que você está precisando de ajuda. Reconheça que você não está bem. Reconheça.
Porque nós não estamos aqui formando super crentes, supermans da fé, Batmans da fé, mulheres maravilha, pessoas que são tão cheias de Deus que não sentem dor, que não sentem nada. Nós não estamos aqui para formar um super povo. Nós queremos ensinar um povo a enfrentar as dificuldades que todo mundo vai enfrentar, porque o sol nasce para justos e injustos. Nós queremos que a unção de Deus não nos livre dos problemas, porque seria quase que impossível no mundo que nós vivemos, mas que a unção de Deus nos capacite a ultrapassar todos os problemas em que vamos enfrentar e permanecermos em pé segundo a graça dEle. Nós fazemos muita pose, irmão. Fazemos muita pose. Inclusive eu estou sendo filmado aqui. Você que está me assistindo pelo canal do YouTube, olha a minha pose. A pastora Vanessa está ao vivo hoje no Facebook. E olha a minha pose. Você que está me assistindo. A gente faz muita pose, a gente se mostra muito. A gente cuida muito da nossa imagem. E quem ama a imagem é idólatra. Nós precisamos aprender que nem sempre nós estamos bem. E que nós podemos sim, então, não viver de aparência, mas confessar uns aos outros o nosso pecado, nossa fraqueza, porque a gente quer manter nossa posição e na verdade já perdemos a posição. Se eu falar isso para o meu bispo, para o meu líder, para o meu irmão, o que ele vai pensar de mim? Veja como nós estamos preocupados com a aparência. Veja como estamos preocupados com o status. Se eu confessar que eu sou assim, se eu confessar que eu pensei assim, que eu agi assim, que eu senti isso, ele vai falar que eu sou, pois você não tem fé? A gente imagina que às vezes nosso irmão vai nos crucificar, alguns vão mesmo, né? Por isso que você tem que procurar a pessoa certa para você confessar a sua fraqueza. Olha, irmãos, Deus não tem problema com as nossas fraquezas, nós que temos. Muito pelo contrário, Ele fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não tenho problema com a sua fraqueza. Deus não tem problema com a sua fraqueza. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Que o poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na nossa fraqueza. E quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Poxa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é admitir: eu estou morrendo. Me ajuda, me levanta. Quando um cair, o outro levanta. Eu estou precisando de ajuda. Nós temos que quebrar esse orgulho bobo de querer ser uma igreja, como nós brincamos nos batidores, suprassumo da fé. Tão implacáveis, tão duro de matar, Bruce Willis, a ser uma igreja mais normal e humana, porque Jesus não nos ensinou a ser Deus. Jesus nos ensinou a ser homens que passam por dificuldades e que enfrentam suas dificuldades, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Talvez você está com medo de perder o seu cargo, mas se você já se der conta, se você não fizer isso agora, talvez seja tarde demais para você reconhecer o seu erro. Irmão, não espere ser tarde demais para você reconhecer que você está fraco. Não espere ser tarde demais, porque chega uma hora realmente que é tarde demais. Ele falou assim: você tem nome que vive, mas está morto. Versículo 2, seja vigilante. Fala para o teu irmão assim: vigia. E é uma palavra séria, porque por várias vezes Jesus falou para nós sermos vigilantes. Ele diz assim: vigia. Olha, aí há uma palavra de consolo. E consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, tem uma parte ainda que não morreu. Isso é bom. Você está aqui, mesmo com tribulação, mesmo quase morrendo. Se essa palavra é para você, talvez não seja para alguns aqui, mas para alguns que estão muito desanimados, estão na caverna, essa palavra vai encaixar. E talvez seja você. Talvez tenha um restinho, você veio aqui com aquela esperança: meu Deus,
me dá uma palavra, eu vou orar, vai acontecer alguma coisa, talvez não vai acontecer nada, mas só Deus falar com você, você já se alimenta, e a palavra te alimenta e te fortifica, a você caminhar mais 40 dias e 40 noites. O segundo passo que você tem que fazer, irmãos, presta atenção que essa é a principal parte da palavra. O segundo passo é vigiar as pequenas coisas e as pequenas perdas. Porque a gente diz assim, isso aqui é a última gota. E sempre que a gente fala isso, a gente diz assim, o problema não é a última gota, mas são todas as outras que já caíram antes. Não é verdade? O problema é que a gente não liga tanto para pequenas coisas, presta atenção. Há pequenas perdas que a gente não liga tanto. Não espere perder tudo para depois você querer recuperar. Não espere acabar o seu casamento para depois você pedir ajuda que você quer solução no teu casamento. Não espere você se desviar de Deus para você vir falar para nós que você está frio na fé. Não espere você largar seu ministério, você destruir o seu ministério antes de você pedir ajuda e se consertar diante de Deus. E vou te dizer uma coisa, irmãos, há ajudas que vocês vão receber que homem nenhum vai poder te dar, que só Deus vai poder te ajudar. Há coisas que ninguém vai poder fazer por você, mas só Deus vai poder fazer. Não espere perder tudo para você depois tentar recuperar, porque aí já talvez seja tarde demais. Eu tenho que vigiar as pequenas perdas. Jesus disse aqui, olha, tem um restinho lá, vai lá, não deixa morrer esse restinho. Porque de pequenas em pequenas perdas nós perdemos tudo. De pequenas em pequenas coisas nós perdemos tudo. Em Lucas 15, há 3 parábolas de Jesus em sequência. Na sua casa você leia. A primeira parábola é da ovelha perdida. O pastor perde a sua ovelha, ele larga as suas 99 no aprisco e vai buscar quantas? Uma. Traz essa ovelha nos seus ombros e faz uma grande festa, porque ele conseguiu recuperar uma ovelha. Uma. De quantas? De 100. Presta atenção que já vou te falar o que significa isso. Na próxima parábola é a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, uma mulher perde uma dracma. Das 10 que ela tinha, ela perde uma. E ela varre a casa e procura a casa inteira para achar aquela dracma perdida. E ela encontra. E quando ela encontra aquela dracma perdida, ela convida suas vizinhas e faz uma grande festa, porque encontrou a sua dracma perdida. E ela tinha quantas dracmas? 10. Ela perdeu quantas? Uma. E a próxima parábola é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo pede o que para o pai? A herança, os 50% que lhe cabia. Há estudos que dizem que ele só levou 12,5%. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque metade era da mãe, metade do pai, e do pai a metade era 25% para o filho, 2 filhos, 12,5%. Há estudos que dizem isso, mas independente disso, ali mostra que ele tinha 2 filhos, e que ele levou metade da herança dele, que era 50%. Presta atenção comigo. Jesus está falando o seguinte, uma ovelha perdida, de quantas? 1%. Uma dracma perdida de quantas? De 10. 10%. E depois ele fala de 50%. É uma matemática meio cristã, eu não quero ser muito teólogo nessa parte, mas Jesus está mostrando ali que mesmo as pequenas perdas são necessárias ser reparadas urgentemente, para que não vire uma bola de neve muito grande que você não consiga suportar. É 1%, vai lá e resgata esse 1%. É 10%, vai lá e resgata esse 10%.
O filho perdeu 50%, vai lá e resgata, o pai perdeu 50%, vai lá e resgata 50%. Todos esses, tanto o pastor com a sua ovelha, a mulher com a sua dracma e o pai com o seu filho, fazem uma grande festa assim que recuperam o que foi perdido. Nós precisamos aprender a não deixar as pequenas coisas se tornarem uma coisa muito grande. Steve Jobs, falecido, sentiu uma dor aqui. Você viu? Não é tão distante assim, né, a morte dele. Sentiu uma dor aqui e foi dizer para os seus amigos: estou com uma dor aqui. O amigo disse assim para ele: tome um remédio. Eu acabei de tomar um remédio agora, dor de cabeça. Quando estava aguentando dor de cabeça, falei: amor, não sei como é que vai ser. Poxa, estou com uma dor aqui. Ele falou: toma um remédio. Passou um tempo, a dor voltou um pouco mais forte. Ele foi para os seus amigos: poxa, estou com uma dor mais forte aqui. Os amigos disseram assim para ele: deve ser seu colchão. Ele é bilionário. Ele é um homem realizado profissionalmente. Deve ser o colchão. Ele trocou o colchão, o travesseiro, fez uma massagem e deixou. Passou mais um tempo. Steve Jobs sentiu uma dor muito forte. Ele falou: agora eu vou no médico. Chegou no médico, o médico examinou ele completamente e disse assim: você perdeu o seu pâncreas. E você tem 6 meses de vida. E ele morreu. Porque ele perdeu o pâncreas, e já foi para o fígado, o rim, e você perdeu a uma falência múltipla de órgãos, agora que não vão resistir. Porque se você tivesse vindo aqui, quando você perdeu metade do seu pâncreas, eu conseguiria restaurar e reparar esse seu erro, esse seu defeito no seu corpo. Mas você deixou muito, você deixou passar demais. Você deixou passar demais. Em Belo Horizonte nós vimos, há um tempo também atrás, um prédio. O homem passava e dizia assim, ele parava o carro e ele via uma trinca. Ele viu uma trinca na sua garagem. E ele chamou o síndico e disse: olha, aquela trinca não estava ali. Era uma rachadura milimétrica. O síndico olhou e disse: bom, o prédio é novo, deve ser alguma coisa, vamos esperar passar o período de chuva e depois a gente vê o que a gente faz. No outro dia, e passou um tempo, ele estacionou o carro e ele olhava de novo para aquela trinca, e agora aquela trinca já tinha centímetros. Ele chegou até o seu síndico e disse: olha a trinca, ela era pequena, mas olha o tamanho que está. E o síndico falou: não, é porque é novo o prédio. Passou um tempo, já tinha 4 centímetros a trinca. E ele chamou o síndico olhou e disse: vamos chamar um engenheiro. O engenheiro veio e disse: não, o prédio é novo, vamos colocar algumas estacas, algumas coisas até ver o que vai acontecer depois que passar esse período de chuvas aqui em Belo Horizonte. Resumindo, irmãos, todos estavam dormindo, começou a chover e caiu o prédio, matou 30 famílias. E não só esse prédio, o prédio do lado, que não tinha nada a ver com a história, morreu mais 22 famílias. E agora eles estão perdidos porque não tem mais casa, não tem mais família, não tem mais bem, ninguém sabe mais nada de nada. Por causa de uma trinca. Por causa de uma pequena dor. Por causa daquele restinho. Por causa da pequena perda. Porque a gente vai tolerando as pequenas coisas. Eu quero direcionar a igreja, vocês, a repararem as pequenas coisas que talvez não damos importância. Uma pequena trinca, ela pode se tornar uma grande brecha. Porque um abismo chama outro abismo. Ninguém começa roubando um banco. As pessoas que estão hoje em grandes quadrilhas, elas começaram furtando a feira, roubando coisas de casa, roubando coisas pequenas, para depois se tornarem grandes, se é que é grandes bandidos, mas com coisas muito mais valiosas. A gente vai tolerando algumas coisas em nossa casa, presta atenção, pais que estão aqui. A gente vai tolerando algumas coisas.
Ai, meu filho me deu um tapa. Deixa, é criança. Ai, ele me respondeu. Ai, deve ser uma fase. A gente vai tolerando algumas coisas. Ai, ele não me beija mais. Sabe por que o teu marido te trata mal hoje na frente das pessoas? Porque você tolerou a primeira vez que ele fizesse isso? Sabe por que a sua esposa não te dá mais o carinho que você queria receber? Porque você tolerou quando ela não te beijava mais e não te acariciava mais. Você não foi na primeira frestinha e falou, vamos consertar isso agora. E aí de repente chega num abismo tão grande que já não tem mais como é que a gente vai voltar a ter aquilo? Não tem mais jeito, porque está tão distante. Que não é uma coisa tão simples agora. Eu tenho que construir uma ponte para poder chegar no abismo que foi criado entre nós, na nossa casa, na nossa família. Há pequenas coisas que ainda não morreram e que precisam ser reparadas e consolidadas para que não morra tudo. Para que não acabe tudo, porque a gente vai deixando quieto, achando que não vai acontecer nada. A gente vai subestimando pequenas coisas. E é nas pequenas coisas que estão de repente os maiores problemas. Ninguém se afasta de Deus de uma vez só. A pessoa vai dando um passo, depois ela dá outro passo, de repente ela está muito afastada. E assim, é você que está achando que está vivo, mas você tem nome de vivo, mas está morto. Quando você percebe que você não ora mais, que você não jejua mais, que você não tem mais prazer nas coisas do Senhor, você precisa voltar agora. Você precisa voltar já. Nós toleramos muitas coisas. Tem até um texto aqui, depois não vamos nem ler, mas a igreja de Tiatira, que é um capítulo antes de Apocalipse, Jesus fala que eles toleram Jezabel, que estão muito mais preocupados com os números do que com a santidade e com a idolatria. E às vezes a gente fica muito apegado a isso numa igreja e tolera muita coisa na igreja. Nós não vamos tolerar as brechas. Porque depois de pequenas brechas, viram grandes escândalos. E eu não quero que esta igreja seja um escândalo nessa cidade. Nós não vamos tolerar aqui pequenas coisas também. Parece pequeno, mas não é. Nós não vamos tolerar. Não é tolerável isso. Não é tolerável. Nós precisamos aprender isso, irmãos, como cristãos inteligentes que somos. A gente tolera muito malcriação dos filhos. A gente tolera muito pequenas situações que não foram corrigidas no nosso casamento, como eu falei. Pequenos pecados que aparentemente não têm importância. Eu vou dizer uma coisa. A parábola da ovelha perdida, quantos por cento? 1%. E da dracma? E do filho pródigo? Aí tem uma outra parábola. A parábola do rico e de Lázaro. Os dois morrem. São sepultados. Lázaro vai para o seio de Abraão. E o rico? Para o inferno. Não porque ele seja rico, mas porque não buscava Deus, como o Lázaro, que era pobre e buscava. E no inferno ele quer sair daquela situação e ele clama a Abraão: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a minha boca que eu estou com sede. Abraão falou: acabou, meu. Não tem mais jeito. De modo que quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Não tem mais jeito. Quantos por cento agora? Agora é 100. Há situações que são 100%, que não tem jeito. Eu vi esses dias um pregador ministrando e ele estava num velório, num dia de finados inclusive. E ele entrou no seu carro e ele escutou uma pessoa chorando, dizendo assim: por que Deus, por quê, por quê, por quê? E ele saiu do carro e viu uma menina, uma jovem, chorando numa sepultura, ajoelhada com um buquê de flores, e dizendo: por quê, por quê, por quê?
aquele pastor saiu do seu carro e foi até aquela mulher. Colocou a mão, ajoelhou com ela e se apresentou para ela. E começou a conversar com ela sobre algumas coisas. Ela disse assim: 7 da manhã eu saí da minha casa. Tive uma discussão seríssima com a minha mãe. Seríssima. Disse para ela que eu não queria que ela fosse a minha mãe. Disse para ela que eu não tenho prazer de ser filha dela. Disse para ela que eu não tenho paixão nenhuma de ficar na minha casa, que eu prefiro ficar na rua. E eu saí. 7:30 da manhã, a minha mãe faleceu. Por quê? Eu não tive tempo de falar para ela o que eu queria falar. Eu não tive tempo de chegar até ela e falar com ela o quanto eu a amo de verdade. Ela morreu porque ela não me avisou que ela estava morrendo. E o pastor orou e falou: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E sabe o que Deus falava para ele? Diga para ela que não tem jeito. É uma coisa que não vai ter como ela resolver. Ela não vai ter como falar mais com a mãe dela, não vai ter solução para isso. Não, a resposta é 100%. A resposta é: morreu tudo. Acabou tudo. Não tem mais jeito de ressurreição. Acabou. Marlon Brando, você conhece? Do Poderoso Chefão, não é isso? Né? Poderoso Chefão. Ele diz na revista Veja que a filha dele se suicidou e deixou uma carta dizendo: eu não tenho pai. Eu queria ter um pai, mas eu não tenho pai. E ela se suicidou. E antes de fechar o caixão, ele disse: me deixa beijar minha filha. E beijou a filha dele num caixão. E depois que ele beijou a filha dele, famoso, isso sai em todas as redes sociais, ele disse: a minha filha está gelada. E eu não beijei a minha filha quando ela estava viva. O meu desejo, irmãos, como pregador desta noite, é que essa palavra humilde que eu estou ministrando para você te faça refletir a ponto de você ver o teu filho descendo hoje dos pequeninos, que você abrace ele e dê um beijo nele. Que você saia daqui, você ligue para aquela pessoa que você ama, porque de repente pode chegar num estágio de 100% que não dá mais jeito. De você sair daqui para corrigir aquilo que ainda há correção, porque você está ouvindo a voz de Deus. Ainda há jeito de você lutar, de você vencer, ainda há solução. Que você saia daqui para consertar isso e viver o melhor de Deus na tua vida. O meu desejo é que essa palavra transforme você, meu irmão. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo, pronto para viver o melhor de Deus na tua vida. Terceiro e último, para encerrar essa palavra de hoje. O Senhor disse assim, no versículo 2 ainda: porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O terceiro passo é isso: arrepende-te e volta. Olha o que ele fala aqui, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e você não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Pode ser o dia da sua morte hoje, nós não sabemos. Jesus pode voltar daqui a pouco, eu não vou nem brincar aquela brincadeira hoje, que o culto não está para essa brincadeira. Jesus pode voltar e nós queremos ser uma igreja que realmente declara o que nós cantamos aqui. Senhor, Tu és o Cristo do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, e ver o Senhor face a face. Eu não posso mais ouvir as pregações que temos ouvido. Eu tenho uma pergunta aqui para você: quantas pregações você terá que escutar para mudar o seu caminho? Não deixe ser tarde demais para você mudar o seu caminho. Quantos pregadores tem que vir aqui?
Será que tem que chamar alguém de fora? Porque às vezes quando chama alguém de fora, fala a mesma coisa que eu falo há anos aqui, você fala, poxa, que culto maravilhoso, né? Se o bispo ministrasse essa palavra. Quantos cultos vai precisar? Quantos cultos vai precisar? Há uma história em que o pai todo dia abraçava o seu filho. O seu filho corria ao seu pai. E ele pulava nos braços do pai, e o pai dizia assim para o filho, filho, como eu te amo. E o filho dizia, pai, como eu te amo. Todos os dias, ao chegar em casa e ao sair de casa, o filho corria ao seu pai, abraçava o seu pai, dizia, pai, como eu te amo. E o pai dizia, filho, como eu te amo. Um dia, o pai disse assim, filho, como eu te amo, ajuda a sua mãe e põe o lixo para fora. O filho não deu ouvidos ao pai, saiu correndo e foi trabalhar, foi estudar. No outro dia o filho vinha correndo e pulava nos braços do pai e dizia assim, pai, como eu te amo. E o pai dizia assim, filho, como eu te amo. Filho, ajuda a sua mãe, põe o lixo para fora. No outro dia o menino também não fazia isso, ele voltava, corria, mas vai, pai, eu te amo demais. E o pai disse assim, filho, eu te amo, mas eu preciso que você ajude a sua mãe, ponha o lixo para fora. O menino saía correndo para estudar e não ajudava a sua mãe. No outro dia, mais severamente, talvez num culto como esse, o pai o abraçou e disse assim, filho, eu te amo de verdade, tu és a essência da minha vida, osso do meu osso, carne da minha carne, você é do meu sangue. Mas eu preciso que você ajude sua mãe e ponha o lixo para fora. O menino corria, ia trabalhar, ia estudar e não fazia o que ele pedia. Um dia o filho veio correndo abraçar o pai, e o pai recuou e colocou a mão assim. E o filho se espantou, e o pai disse, filho, eu te amo, mas põe o lixo para fora. Depois você vem e me abraça. Moral da história, irmãos, ponha o lixo para fora. Aquele que você deixou lá ainda e escondeu embaixo do tapete, uma hora esse tapete você vai levantar e você vai ver o quanto está cheirando mal, o quanto embolorou, o quanto vai ter que fazer uma higienização, uma cura interior que só o básico não basta. Ponha o lixo para fora. Arrepende-te agora. Arrepende-te agora. Volta, irmãos. Volta para a videira verdadeira. Porque quando eu estou longe da videira, eu não posso fazer nada. Alguém mandou no grupinho do WhatsApp aí uma reflexão de uma fogueira. Quem que foi? Não sei se está aqui. Uma fogueira com uma brasa, 2 homens olhando para uma fogueira. Quem que foi? Alguém que está aqui? Não sei. Não sei quem viu no WhatsApp. Uma reflexão maravilhosa, 2 amigos chegaram para... Eu estou bem filósofo hoje, né? Muitas histórias, né? Anote aí, irmãos, R$10 depois. Mas com essas historinhas, porque Jesus usava parábolas para ministrar também. Os amigos começaram a olhar aquelas labaredas de fogo e assistindo aquele fogo. E assistindo aquela... A magia do fogo, né? Porque o fogo tem uma cor inigualável, em cima ele é meio amarelinho, dentro ele é meio azulzinho, não é assim? E vendo aquela labareda de fogo, tá, os amigos um não falava nada com o outro. Mas veio um amigo, pegou um espeto perto da lareira e afastou uma brasa, assim, um carvão, e afastou assim da fogueira, e os dois ficaram olhando, admirando. E aquela brasa começou a apagar, apagar. Aí por fim, no final, aquela brasa morreu. E eles ficaram assistindo aquilo, sabe aquela fumacinha? Eles ficaram assistindo aquilo e tal. E o mesmo amigo, ele sem falar nada. E o mesmo amigo pegou o mesmo espeto e pegou aquela brasa e puxou ela de volta para a fogueira. E assim que a brasa encosta na fogueira de novo, rapidamente, ela, com o calor daquela fogueira, ela começa, de repente, ela pega fogo de novo e fica incandescente de novo, aquela brasa
fica maravilhosa de novo, porque ela está próxima da fogueira, ela está recebendo, ela está enxertada na videira que é Jesus Cristo. Você também entendeu a moral dessa história? O dia que eu me afasto, eu fico longe da fogueira, eu fico longe do fogo santo, eu me esfrio. Então tem que vir uma palavra como essa e falar: volta, volta, vem cá. Fica próximo, volta para a fogueira, volta. Vai lá, vai corrigir os pequenos detalhes que você não quer colocar a mão. Vai colocar a mão na porcaria. Vai colocar a mão aonde ninguém quer colocar a mão. Vai mexer naquilo, vai, conserta. O Espírito Santo vai te dar graça. Não deixa avultar isso. Não deixa florescer, quebra na raiz. Ponha o machado na raiz. É hora de libertação, sabe? É voltar um novo caminho, é renascer de novo. Renascer é de novo, né? Você nascer novamente. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, porque ainda há um resto que não morreu. Há uns poucos, ele diz assim, versículo 4, que não se contaminaram, que as vestiduras ainda estão brancas, que andarão comigo. E ao vencedor, versículo 5, eu vou dar vestiduras brancas, não vou apagar o nome dele do livro da vida. Vou confessar o nome dele diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui ele já fala até de salvação. Aqui ele fala até de salvação, porque tem pequenas brechas que a gente acha que não tem, cauterizou, né? Porque para nós é pequenas, né? Para Deus, irmãos, olha, você vê, Israel era tão grande, milhões de pessoas ou milhares de pessoas. Acã roubou uma capinha. Uma capa. O que é uma capinha para um Deus tão grande como esse? A capa de Acã. É só uma capa. E aí a gente vai para o céu para ser julgado. E quando chegar lá, muitos que falaram Senhor, Senhor, não entrarão. Ou seja, muitos que achavam que estavam salvos, achavam que estavam vivos, estavam mortos. Que o Senhor nos ressuscite nesta noite, porque eu como bispo preciso de ressurreição. Todos os dias eu tenho que orar. Hoje eu orei muito. Faz tempo que eu não venho no culto da manhã, eu não vim, mas eu orei muito hoje. E faz tempo que eu não passo um domingo orando tanto como eu orei hoje. Porque eu preciso que a chama do Espírito Santo seja viva na minha vida. E que a paixão pelo Evangelho, e pelas almas, e pelo evangelismo, e pela santidade esteja ardente em mim, para que eu seja um pregador que agrade a Deus. E que você seja esse, um cristão, com a chama do Senhor ardendo no teu coração. Aonde está apagando essa chama? Vamos acender agora. Talvez você precise de um empurrãozinho, e que esta palavra seja um empurrão final. Ainda há coisas que não morreram, e é hora de você reatar. No nome santo de Jesus, vamos ficar em pé, por favor.